e a crise no matrimônio. Então agora vamos falar basicamente aí, anteriormente nós falamos sobre o pré-revolução industrial, pós-revolução industrial, a mudança nas características da estrutura familiar antes e depois, né? E agora avançando aqui para o final do século XIX, nós temos aí um senhor chamado Karl Marx, que ele vai ser basicamente aí o pioneiro de toda essa questão que nós vemos hoje, não somente de luta de classes, mas começou nele também diretamente a questão da luta de sexos, né, que posteriormente vai ser aí impetrada pelas feministas, né? E então, ao passo de que Hegel argumentava que a família era um trampolim para a coletividade, né, do indivíduo, mas não a questão não levou em conta a questão emocional da família nesse drama, que não compreendia o porquê que se dedicava para a família e não para o Estado, né? Trabalhava para a sua família, mas não para o Estado, né? Enquanto finalidade do seu trabalho, do seu viver. Marx, por sua vez, vai ver a família não como um trampolim, mas como a causa dos problemas sociais. Ele vai defender aí a destruição da família. Na verdade, ele vai defender primeiramente a destruição da sociedade como na sua estrutura enquanto sociedade, mas vai entender que a sociedade é feita por famílias e, portanto, famílias devem ser destruídas para que a sociedade seja destruída como ela nessa questão da luta de classes, né, entre os grandes empresários, os grandes fabricantes e o proletariado. O proletário, então, nessa briga sempre, né, como nós vemos comumente hoje, milhões na mão do patrão e um salário mínimo no meu bolso. Então, basicamente, essa luta de classes que ele promove no que diz respeito à sua aplicabilidade cotidiana, ela é uma realidade que é totalmente deturpada, que é totalmente mal resolvida. Então Marx vai ter essa visão diferente de Hegel. Ele vai dizer, não, meu amigo, não é que a família é um trampolim que ela deve existir para este fim. Não, ela não deve existir. Porque nós destruímos a sociedade como ela todas as suas bases, nós implodirmos, nós vamos ter aí uma nova sociedade, então, né, onde o indivíduo ele serve ao Estado, onde o Estado é o suprassumo e é a finalidade da sua vida. Então, os efeitos, né, Marx então vai ter essa visão sobre a família. Mas essa visão por si só, esse tiro, né, saiu pela culatra, porque nós sabemos aí que no final das contas acabou o proletariado dividindo-se, né, e brigando uns contra os outros. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? É só nós vermos aí os grandes partidos aí de esquerda no Brasil, né, e no mundo, que brigam entre si, né, e não por uma causa comum, como deveriam, né? Embora mesmo assim conseguem fazer um grande estrago. Então as feministas, né, posteriormente, aí então no final do século XIX, vão perceber que essa luta, ela não deve ser, na verdade, uma luta de classes, mas uma luta de sexos. Essa classe dos trabalhadores e a classe dos patrões, digamos assim, né, usando uma linguagem mais simples, elas não vão por si só destruir a família. Mas no momento em que você coloca o homem contra a mulher, você então, aí sim vai começar a destruir a família de dentro. Então é basicamente essa maravilhosa ideia, né, da onde será que veio essa ideia, né, das feministas, perceberam então que essa luta de classes deveria ser substituída por uma luta de sexos, né? Então a ideia de que a destruição da família era necessária para que as mulheres se empoderassem, né, e portanto tivessem também aí os seus direitos, assim como os homens, né? E portanto desfigurando o papel, né, tirando esse papel da mulher como a chefa do lar, né, para ser chefa num trabalho. Então veja a inversão que nós temos de valores aqui, né, e de que a mulher ela não deve ficar no seu lar, ela não deve buscar o sucesso, a salvação da sua família, mas sim o sucesso, a salvação da sua reputação, da sua feminilidade no trabalho, né? Então a realização da mulher, as feministas propõem justamente já lá atrás, né, que a realização da mulher não está na casa com os filhos, né, em servir, em ser a chefe ali do ordenamento, né, do lar, mas sim ela deve se rebelar contra isso, né, e conquistar a sua independência acima de tudo, né? Então
as mulheres, ao longo desse período, foram condicionadas, né, a acreditar que a realização pessoal vem do trabalho fora de casa e não uma realização interna. Então aí nós começamos a ver uma série de questões, como a masculinização das mulheres e a feminilização dos homens, né? Então, nós vemos essa cultura da masculinização da mulher, né? Ao ponto da mulher tendo que sair, trabalhar, prover também, né? Dividir essa função com o homem e portanto, contradizê-lo. Ambos com os mesmos papéis, não papéis distintos e complementares, mas sim papéis, o mesmo papel, né? E portanto as suas obrigações acabam sendo opostas, né? Invertidas. E por isso que hoje nós vemos aí muitas mulheres que trabalham fora e os homens ficam em casa, né? Cuidando às vezes dos filhos. Então olha a inversão de papéis e olha o mal que isso faz, porque a mulher está sendo o que ela não deve ser, ela está sendo o que ela não é, o que ela não foi criada para ser. E por isso você vê um caso imenso de depressão, de ansiedade em mulheres, e por isso você vê um caso imenso de ansiedade, de depressão em homens também, né? Obviamente que não é só essa a causa, né? Mas é uma das causas para toda essa inversão, né? Obviamente que quando você mexe com a estrutura familiar, você mexe com a estrutura do indivíduo, com a sua finalidade, naturalmente, né? Você vai ter consequências, né? E essas consequências é o que nós acabamos de falar aqui, né? Não basta ir longe, é só você olhar aí hoje, há um tempo atrás, né, nós víamos aí homens com papéis muito claros, né? O papel do homem é prover, é proteger, né? É sustentar sua mulher, e as mulheres em si diziam, não, eu preciso casar com um homem que tenha dinheiro, um homem que vai me sustentar, um homem que vai prover para a minha família, que vai me auxiliar também, né, no ordenamento do lar. E hoje não, hoje as mulheres querem não, eu quero trabalhar, eu tenho que prover, eu tenho que trazer o alimento para casa, né? E eu não estou dizendo aqui que imagina, né? Poxa, não estou dizendo que você agora que é mulher, que precisa muito de dinheiro para complementar a renda aí com o seu marido, né? Que você vai largar seu emprego agora também. Calma aí. Tem a sua realidade, tem a sua circunstância. Eu estou dizendo que a causa, ela foi totalmente, nesse caso nessa questão aí de perverter, de inverter os papéis, né? Hoje isso já está estipulado, já é uma realidade que nós vivemos, então nós precisamos sempre compreender a nossa circunstância. Obviamente que podendo, né, e trabalhando por um tempo, então, para possibilitar que somente o homem possa trabalhar, né, e você cuidar do que tem que cuidar de fato. Mas não que você vai sair largando assim, e que isso é também algo totalmente imoral, até porque nós sabemos aí que o papel da educação dos filhos, o papel da esposa, ele é um papel distinto, mas não oposto. Ele é complementar do homem, né? Então, o feminismo, ele vem para destruir toda esta ordem, né? Para toda essa questão. E aí nós temos diversas coisas que nós podemos falar aqui, como essa ideia, né, que vem sendo cultivada então no século XX, e essa ideia é justamente de redução populacional que começou a ser aí implementada, né, nas décadas aí de 60, 70, né, antes ainda já começaram, né, ali na década de 50, se eu não me engano, a criação de métodos contraceptivos, né, por grandes indústrias farmacêuticas. E então isso tudo proveniente da ideia de que família numerosa é um problema, e portanto os filhos acabam sendo um problema, um empecilho para as mulheres trabalhar, para as mulheres fazer, porque você não tem como ter 5 filhos em casa e você ir trabalhar fora, né? Então vamos deturpar, inverter os papéis, vamos confundir o papel da mulher, dizer que ela tem que lutar pelos seus direitos, né? Que a luta dela é fora de casa. E, portanto, consequentemente, imagina, você não vai ter como é que você vai fazer a faculdade, como é que você vai aí se formar, se ter uma carreira profissional numa grande empresa, se você tem 5 filhos em casa, se você tem uma família numerosa para cuidar. Então, uma coisa acaba excluindo a outra, em algum momento, né? Então,
essa cultura, dessa revolução sexual, ela vai trazer justamente isso. E um dos efeitos para hoje você ver famílias que, não, um filho só tá bom, eu quero ter só um, né? Não, filho é gasto, filho é problema, filho toma tempo, filho é distração, filho não é algo bom, né, para a vida profissional. Então tudo isso, toda essa soma vai trazendo a cultura e as mulheres vão sendo criadas e crescem ouvindo isso. Então, obviamente que hoje você vê realidades aí onde, como eu falei, né, a mulher trabalha fora e muitas vezes o homem que tem que cuidar dos filhos em casa ali, quando tem filhos, né, e é cada um para um lado e se veem somente na hora de dormir, somente na hora que estão em casa. Então essa revolução sexual, ela vem justamente para destruir as famílias, né, para ter esse propósito de colocar não somente o homem contra a mulher, né, mas na destruição das famílias. Então, essa inversão de papéis que foi difundida então da década de 50 para cá, na década de 60 nós temos a grande revolução sexual, né, nós temos aí os hippies, toda a cultura de atrapalho, digamos assim, não só dos filhos, mas do marido também, muitas vezes na vida da mulher, e por consequência nós temos aí diversos casos que o aumento no número de divórcios, o aumento do número de abortos cada vez maior, né, justamente por quê? Por essa compreensão de que filho é um empecilho, né, e a sua vida profissional é mais importante. E é basicamente isso aí, a crise que vem se instaurando, né, no século XX, então, ao seu decorrer, principalmente após a década de 50, nas famílias e nas suas circunstâncias. No próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre a crise, então, da masculinidade e da feminilidade, como consequência dessa inversão de papéis, dessa inversão aí de valores, e o declínio, né, da masculinidade e da feminilidade, como causas aí para muitas coisas que nós vivemos hoje, muitos problemas que acontecem no âmbito matrimonial.